Eu vou construir um SaaS junto com vocês, documentando todos os processos e expondo cada etapa. Eu sou programador desde 2017 e durante a minha carreira eu já criei vários produtos, mas eu nunca tive a experiência de criar algo do zero até o lançamento de um produto. Então eu pensei, por que eu não crio o meu próprio produto e mostro isso para outras pessoas que querem fazer a mesma coisa que eu? Sejam muito bem-vindos ao projeto do Documentando um SaaS em 12 semanas. Isso é um sonho para mim já fazem muitos anos, e eu realmente acredito que chegou o momento de fazer isso. Mas para que isso aconteça, eu quero juntar algumas coisas que estão no meu dia a dia, como domínio e tecnologia de produto, estrutura de MVP e Building Public. O Building Public é um movimento que criadores de SaaS usam para documentar seus produtos. É basicamente um processo que a gente documenta qual foi a precificação, como a gente validou a ideia, quais foram as linguagens que a gente usou para criar esse produto, enfim, todo esse processo para documentar a jornada de criação. Eu vou trazer os embasamentos técnicos durante os vídeos para mostrar para vocês o porquê, qual é o motivo das decisões que eu venho tomando durante a criação do SaaS. E já adiantando, o livro que mais me direcionou para que eu consiga tomar todas as decisões que eu tomei até agora foi o Startup Enxuta, do Eric Ries. E como que vai funcionar? Vão ser 12 semanas para criar esse produto, desde a ideia até o lançamento. Vocês vão se surpreender com o tanto de processo que tem pra gente fazer durante essas 12 semanas. Desde a pesquisa com as pessoas para entender o interesse e o que elas pensam sobre o problema, até o lançamento do produto. Então nesse primeiro episódio eu vou mostrar para vocês como foi o meu processo de ideação e como eu vou transformar isso em uma possível solução, e como validar se essa ideia realmente resolve um problema em comum das pessoas. Aqui é onde a gente entende se faz sentido a gente continuar com o desenvolvimento e ver se faz sentido ganhar dinheiro com esse produto. Bom, então chegou a hora de eu compartilhar com vocês qual é esse SaaS que eu vou criar, e para que vocês entendam bem, eu quero dar um contexto antes. Entre os dias 25 e 27 de julho de 2025, eu e a Emily, a gente foi em um evento de marketing e teve uma dinâmica bem legal de um palestrante que se chama Wendell. A dinâmica era o seguinte: eu tinha que fazer um vídeo para ela dizendo que daqui a um ano eu iria tomar todas as ações necessárias para que a nossa vida tenha uma virada. E ela fez o mesmo para mim. E a ideia é que a gente abra esse vídeo no aniversário de um ano. E esse desafio pegou demais para mim, porque frequentemente durante as semanas e os dias eu penso nisso, e isso me incentiva muito a querer tomar todas as ações para que a gente tenha essa virada de ano durante esse ano. E aí eu pensei, eu preciso muito transformar isso em um app para que outras pessoas tenham o mesmo sentimento que eu, para que elas consigam lembrar e ter essas lembranças durante o tempo para conseguir executar todas as coisas que elas tenham para executar. Então a ideia do app é um aplicativo onde as pessoas possam escrever cartas para elas mesmas ou para outras pessoas, que vai ser aberta em uma determinada data no futuro. Eu acho essa ideia muito legal, mas o ponto não é ficar rico ou milionário com essa ideia, com esse app. A ideia é justamente começar esse movimento, é criar um SaaS, pôr ele na mão das pessoas, ver as pessoas usando, testar, validar, mas ter uma jornada bem longa até eu conseguir lançar esse produto. E a minha maior vontade é já sair codando essa ideia que eu tive, porque eu achei ela muito legal. Mas não é assim que funcionam as coisas para a criação de produto. A primeira coisa que a gente precisa fazer é validar se a ideia que eu tive faz sentido. E existem alguns passos importantes para conseguir fazer isso de uma forma bem feita. E um detalhe importante que eu tive até o momento: eu acredito fortemente que, como solução técnica, faça sentido criar um aplicativo ao invés de uma aplicação web. Mas eu não tenho nenhum contexto de criação de produto com um aplicativo. O meu domínio é totalmente focado para React. Então, por enquanto, eu tenho mais ou menos um direcionamento que eu posso seguir o desenvolvimento com React Native. Então, vou ter que aprender bastante e estudar bastante sobre isso durante essas 12 semanas. Bom, e como a ideia, por enquanto, está só na minha cabeça, eu não posso simplesmente sair programando isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer é validar se faz sentido eu começar a desenvolver. Então, a primeira etapa é justamente fazer uma pesquisa e entender o que as pessoas pensam sobre isso, sobre escrever cartas para elas mesmas no futuro. Infelizmente, acontece muito isso de as pessoas terem alguma ideia super legal de produto, desenvolverem, lançarem, e ela não ter atratividade no mercado, justamente porque elas não validaram se faz sentido começar e entender qual realmente é o problema que elas estão resolvendo. Isso é um problema muito grande, porque acaba afastando vários investidores, e pior ainda, né? O produto não tem atratividade com o mercado. As pessoas não usam o produto porque ele não resolve nenhum problema. Então, o primeiro passo aqui é fazer uma pesquisa para entender o que as pessoas pensam sobre enviar mensagens para elas mesmas no futuro, entender o que elas pensam e conseguir validar que faz sentido a gente fazer isso. E para eu fazer essa pesquisa, eu mapeei algumas perguntas, que é: já pensou em enviar uma mensagem para você mesmo no futuro? Em qual situação ou momento você enviaria uma mensagem para o futuro? Para quem você gostaria de mandar essa mensagem? Como você mandaria essa mensagem? Por texto, vídeo, áudio?
áudio, foto, com qual frequência você faz isso e se isso é importante para você. E talvez você esteja se perguntando, por que você não perguntou se a pessoa usaria um app para enviar uma mensagem para o futuro? E a resposta disso é muito simples. A solução desse suposto problema só existe na minha cabeça. Se eu fizer uma pergunta desse tipo, eu posso sabotar completamente todo o processo de validação. As perguntas para fazer essa pesquisa não pode ser muito fechada com resposta de sim ou não. Eu tenho que conduzir uma conversa para que isso seja leve o suficiente para que seja uma conversa e não uma resposta. Dessa forma eu consigo entender e ter muito mais contexto do que a pessoa pensa sobre o assunto. E para fazer essa pesquisa, eu quis sair bastante da minha zona de conforto, que é basicamente ficar em casa, enviar um questionário para os meus amigos e família. Então eu fui pra rua conversar com pessoas completamente desconhecidas para sair da minha bolha, porque as pessoas que estão na minha bolha muito provavelmente pensam de forma muito similar. Então isso não traria uma profundidade boa e diversa na pesquisa. Então foi por esse motivo que eu quis sair um pouquinho da bolha. A gente conseguiu falar com 12 pessoas e essa pesquisa foi composta por amigos, familiares e pessoas entrevistadas no SESC também. Infelizmente não deu para fazer pesquisa só com as pessoas no SESC, porque demora bastante para fazer essas entrevistas e por questão de tempo e também por timidez das pessoas quererem se expor com câmera, responder algumas perguntas, né, e terem uma dedicação do tempo delas ali, acabou não rolando 100% das respostas com as pesquisas no SESC. Mas o resultado da pesquisa ficou bem legal, ficou bem misto. Eu acredito que a gente teve boas respostas, tá? E o resultado final da pesquisa ficou bem variado, desde pessoas que nunca pensaram em escrever mensagem pro futuro, até pessoas que já têm o hábito de fazer isso. Elas têm grupos no WhatsApp, algumas pessoas têm Notion, e aí elas fazem isso de formas diversas, por texto, por áudio, por vídeo, e eu confesso que eu não esperava nem um pouco encontrar esse tipo de coisa das pessoas, e eu fiquei muito, muito, muito feliz de ver que as pessoas têm esse hábito, mesmo que não com uma frequência tão alta de fazer isso todos os dias, mas saber que as pessoas fazem isso é muito gratificante, porque é justamente essa ideia que eu quero levar pro aplicativo, e isso valida que a gente tá no caminho certo. Até as pessoas que não têm o costume de fazer, depois que eu fiz a pesquisa com elas, elas disseram que, pensando bem depois da pesquisa, faz total sentido que elas querem começar a fazer isso. Isso não foi uma pergunta que eu fiz, foi diretamente a pessoa que respondeu. Eu tô extremamente feliz de ter me desafiado a esse ponto, de sair de casa, falar com as pessoas na rua, ouvir o que elas pensam sobre o assunto. Eu ainda não programei uma linha de código, eu não faço ideia de qual vai ser a cara do aplicativo, se realmente vai ser um aplicativo, se vai ser um software web, enfim, eu não faço ideia de como vai ser, mas a experiência de estar fazendo todo esse processo está sendo incrível. E eu tenho certeza absoluta que seguindo um fluxo certo, um fluxo que faça sentido, esse aplicativo vai dar certo. E agora que a gente tem essa primeira pesquisa feita, chegou a hora de começar a pensar no MVP, criar o primeiro protótipo. Eu ainda não sei exatamente como fazer isso, se eu vou usar alguma ferramenta tipo Firebase Studio, Cloud ou alguma outra coisa assim. Se vai ser um protótipo de baixa fidelidade ou alta fidelidade, mas eu tenho certeza que a gente tá no caminho para criar esse SaaS em 12 semanas e a certeza que eu tenho é, a gente vai sair dessas 12 semanas completamente diferente de como a gente começou. Então nas próximas 2 semanas, o que a gente vai fazer é essa prototipagem inicial e colocar isso na mão das pessoas para elas testarem. No próximo vídeo eu já vou trazer aqui qual foi a decisão das tecnologias usadas e também alguns feedbacks dos usuários sobre o MVP. Comenta aqui as maiores dúvidas que você tem sobre SaaS e durante esse tempo eu vou trazendo alguns conteúdos técnicos sobre isso. Curte esse vídeo para levar esse documentário para mais pessoas e incentivar outras pessoas a criarem seus próprios produtos. Tamo junto, valeu!